Imagine, você está andando por uma trilha na floresta. É um dia como qualquer outro, até que você sente o silêncio fica mais pesado. Seu corpo inteiro arrepia e você tem a certeza que algo te observa. Mas você não vê nada. Só que, do meio do mato, em total silêncio, algo te caça. E quando você perceber, é tarde demais. Entre 1900 e 1907, uma criatura aterrorizou vilarejos inteiros na região de Champawat, entre a Índia e o Nepal. Um único tigre matou mais de 430 pessoas. Sim, você ouviu certo. 430 vidas levadas, uma por uma. Não era um ataque por defesa. Não era fome passageira. Era uma verdadeira máquina de caça, especializada em seres humanos. E o mais assustador, ninguém sabia onde ele estava. Só sabiam que ele estava ali, esperando. O caso do tigre de Champawat. Como tudo aconteceu. O terror começou no Nepal, quando os corpos começaram a surgir, mutilados, despedaçados, com sinais claros de ataque de um grande felino. A primeira reação das autoridades foi tentar afastar os moradores das áreas de floresta, mas não adiantou. Este tigre não esperava as pessoas irem até ele. Ele ia até elas, invadia plantações, se escondia nas trilhas e, o pior, seguia as vítimas até suas casas. Em um dos relatos mais chocantes, uma mulher de 20 anos foi arrastada de dentro de casa, enquanto a família inteira assistia, paralisada, sem poder fazer absolutamente nada. Depoimento de um morador da época, baseado em registros históricos. Nós não podíamos mais sair. Até ir buscar água era um risco. Sabíamos que, ao dar um passo fora, talvez nunca mais voltássemos. Ouvíamos os rugidos, às vezes, só um arrastar no mato. E depois, gritos. Gritos que ninguém nunca vai esquecer. O desespero era tanto que centenas de pessoas abandonaram suas aldeias. Simplesmente fugiram. Mas não adiantou. O tigre de Champawat cruzou a fronteira do Nepal e foi para a Índia, levando o terror junto com ele. A caçada e o depoimento dos socorristas. Após anos de ataques, finalmente o governo da Índia acionou um dos maiores caçadores da história, Jim Corbett. Corbett descreveu em seu diário que, ao chegar na aldeia, nunca viu um silêncio tão assustador. Não havia crianças brincando, não havia pessoas nas ruas, só portas trancadas e olhos espiando pelas frestas. Depoimento baseado no diário de Jim Corbett. Eu nunca vi tanto medo num lugar só. Havia corpos ainda não recolhidos e famílias inteiras esperando a morte. Até os animais domésticos estavam em silêncio. Era como se todo o vilarejo soubesse que aquele tigre estava por perto, assistindo. Inclusive, médicos da época relataram o estado dos corpos, membros arrancados, ossos esmagados, marcas de garras que atravessavam até o osso, sinais de que não havia qualquer chance de defesa. Depoimento baseado em registros médicos da época. Nunca vi ferimentos como aqueles. Não era só um ataque, era uma destruição completa. O mais perturbador é que muitos dos corpos estavam parcialmente devorados, mas sempre começando pela cabeça, como se houvesse um padrão, como se aquele animal soubesse exatamente como matar mais rápido. O desfecho. Após dias de rastreio, Jim Corbett finalmente encontrou o tigre. Uma emboscada, 5 tiros e o maior assassino de humanos da história. Finalmente caiu. Mas quando examinaram o corpo do animal, veio uma revelação que mudou tudo. O tigre estava com dentes quebrados e perfurações na mandíbula. Isso significa que ele não conseguia mais caçar presas naturais, como cervos ou javalis. E por isso, começou a caçar humanos, a única presa fácil. Mas fica uma pergunta que assombra até hoje. Se aquele tigre não tivesse se machucado, teria matado tanto assim? Ou será que existe algo mais quando um animal começa a caçar só humanos? Caso 2. O tigre que escapou. O massacre no zoológico de São Francisco.
Você sai para um passeio normal, um zoológico, ver animais, tirar fotos, sorrir. Mas, de repente, você percebe que não há mais grades te protegendo, e o que deveria ser um animal preso está agora solto, livre e te caçando. Foi exatamente isso que aconteceu em 25 de dezembro de 2007, Natal. Um dia que deveria ser de paz se transformou em puro horror, porque naquele dia, um tigre siberiano de 227 quilos, chamado Tatiana, conseguiu escapar do próprio recinto e atacou 3 jovens, matando um deles de forma brutal. Como? Por quê? E, o mais perturbador, isso poderia acontecer de novo? Como tudo aconteceu. O zoológico de São Francisco estava cheio. Famílias, turistas, crianças, casais. Ninguém esperava que aquele dia se transformaria em cena de filme de terror. Tudo começou perto das 17 horas. Funcionários ouviram algo que jamais esqueceriam. Gritos desesperados, seguidos de um rugido feroz. E silêncio. Quando correram até o recinto dos tigres, viram o impensável. O enorme tigre não estava mais lá dentro. Tatiana estava fora, solta, e já tinha atacado. O primeiro ataque foi contra Carlos Souza Júnior, de apenas 17 anos. Ele foi pego de surpresa. Não teve tempo de correr. Tatiana cravou suas presas e suas garras no jovem, mutilando-o, até que ele não respirasse mais. Os 2 amigos de Carlos, desesperados, saíram correndo, gritando por socorro, enquanto o tigre os perseguia. Eles correram até o café do zoológico, se trancaram e Tatiana ficou do lado de fora, batendo as patas nas paredes de vidro, tentando entrar. Depoimento de uma testemunha, baseado nos relatos oficiais. Corre! É o tigre! É o tigre! Nunca vou esquecer, eu achei que fosse brincadeira até ver o sangue e aquele bicho gigante solto. A chegada dos socorristas e o horror. Quando a polícia chegou, a cena era pior do que qualquer filme de terror. O corpo de Carlos estava no chão, dilacerado. Marcas profundas de mordidas na cabeça, pescoço e tronco. Pedaços de roupas espalhados, sangue escorrendo pelo asfalto. Enquanto isso, os 2 sobreviventes estavam feridos, com cortes profundos nas pernas e costas, mas vivos. Tatiana ainda estava lá, cercando os policiais. Os agentes, sem opção, abriram fogo. 3 tiros atingiram o tigre que caiu, mas só depois de dar um último olhar, como se dissesse: "Vocês não são mais donos daqui." Depoimento de um policial, baseado nos relatórios da época. A gente nunca imagina ter que puxar uma arma contra um animal desses. Mas, naquele momento, não era mais um tigre. Era uma força da natureza, uma máquina de destruição, e se não fizéssemos algo, haveria mais vítimas. O mistério e as teorias. Após o ataque, veio a pergunta que o mundo inteiro se fez. Como? Um tigre de 227 quilos escapou de um recinto que deveria ser a prova de fugas. As investigações revelaram algo perturbador. A barreira de proteção do recinto tinha apenas 3,6 metros de altura. O padrão recomendado? Pelo menos 5 metros. E pior, surgiram relatos de que os jovens poderiam ter provocado o animal, jogando pedras e zombando dele, antes do ataque. Mas, até hoje, ninguém sabe se isso é verdade, ou se é só uma desculpa, para tentar justificar o injustificável. E você acredita que Tatiana atacou porque foi provocada, ou que algo muito mais sombrio aconteceu naquele zoológico? Será que os animais podem, em algum momento, simplesmente se cansar de serem tratados como atrações? Caso 3. Nas densas florestas alagadas do Sundarbans, entre Índia e Bangladesh, existe um terror silencioso. Um predador que espreita nas sombras e ataca quando ninguém espera. Este é o relato do tigre que aterrorizou um povoado inteiro, deixando marcas profundas de medo e desespero. Depoimento morador, Midit Hassan, pescador local, 45 anos. Era um dia comum, como qualquer outro. Minha esposa foi buscar água no poço perto do rio. De repente ouvi seu grito.
Corri, mas só encontrei sangue e marcas na lama. A notícia se espalhou rápido. Um ataque inesperado. E o tigre sumiu nas águas e no meio da floresta como um fantasma. Outro depoimento de Amina Begum, idosa da vila, 70 anos, relata a situação do local. À noite, ninguém dormia. As pessoas ficavam acordadas, vigiando as crianças. O tigre podia atacar a qualquer momento. Ele conhecia cada caminho, cada esconderijo. O tigre começou a atacar com mais frequência, tirando pessoas das próprias casas, arrastando-as para as águas escuras dos manguezais. Era como se ele estivesse caçando com ódio, com uma inteligência cruel. Tentativas de captura. Homens da vila e guardas florestais uniram forças para capturar o tigre. Armados com rifles e armadilhas, passaram noites na escuridão atentos a qualquer movimento. Mas o tigre parecia sempre um passo à frente, desaparecendo antes que pudessem atacá-lo. O confronto final e o legado. Finalmente, após semanas de caça, o tigre foi abatido, mas a dor no povoado continuou. Em depoimento, Amina Begum disse: mesmo depois que o tigre morreu, o medo ficou. Ninguém mais se sentia seguro perto do rio e a floresta parecia vazia demais, como se algo tivesse sido levado junto com ele. O tigre de Sundarbans matou dezenas de pessoas e suas histórias ecoam até hoje como um aviso sombrio de que, nas sombras da natureza, o perigo pode estar mais perto do que pensamos. Se você quer saber mais casos como esse, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, deixa seu like, porque aqui você vai ouvir histórias que o mundo prefere esconder.